A pergunta que ninguém te faz. Você já se perguntou por que a sua relação não deu certo? Eu aposto que ninguém nunca fez essa pergunta com a profundidade que eu vou te mostrar agora. E se eu te disser que essa pergunta você tem que fazer para você mesmo? Você tem que ter a coragem de enfrentar os porquês na sua vida. Porque a relação casal, principalmente uma relação afetiva, é a escolha mais importante que você faz na sua vida, porque ela vai tomar muito tempo da sua vida. Ela vai afetar a sua vida. Ela pode te levar para o paraíso ou para o inferno, como eu sempre digo, né? É como a Avenida Paulista. Começa no paraíso, acaba na consolação, mas não precisa ser assim. Não há necessidade. Então, veja bem, as pessoas sempre te perguntam, né, quando você termina uma relação, quem foi que terminou e qual foi o motivo? Mas isso é só superficial. A questão não é essa, porque o processo já vinha se desenvolvendo e a separação é só a materialização das consequências. Então, esse não é o motivo principal. O problema não é o problema, mas é o que está por trás dele. Essa é a questão. A pergunta que você tem que se fazer é: quando foi que isso começou? Quando foi que eu recebi um sinal amarelo e eu não parei? Eu não prestei atenção, eu não olhei os riscos, eu não confiei na minha intuição. Eu não tive a coragem de olhar para as minhas dependências emocionais e simplesmente avancei o sinal. E aí começou o processo, entende? Então veja, essa é a pergunta que você tem que se fazer, porque quando você para, observa, você tem a oportunidade de fazer um alinhamento e procurar descobrir onde estão as falhas, para que a relação possa continuar. Então você para no sinal amarelo, veja o que tem que ser resolvido, cada um do seu lado, veja se há possibilidade de os dois continuarem juntos, e aí sim você evita as consequências negativas lá no futuro. Então, da próxima vez, eu te oriento para que você pare, para que você obedeça os sinais, para que você preste atenção e atue de forma racional, para que você não se machuque, para que você não venha repetir um padrão. E que padrão? Numa próxima relação, pensa nisso, numa próxima relação você vai repetir o mesmo padrão, até você entender os motivos dos motivos. Percebe? Confie mais em você e preste atenção. Eu sempre falo que a vida é como uma avenida cheia de semáforos. Sinal verde, amarelo, vermelho. Se você avançar no amarelo, o risco é seu. Entende? Então, enfrentar isso através do autoconhecimento, você consegue entender os porquês que você avança. E aí você começa a entender por que você atrai pessoas com os mesmos problemas sempre, que você pode evitar. Porque o sofrimento vindo de uma relação, ele é muito grande, ele causa muitas feridas, que não seria necessário. Um sofrimento que não é necessário. A dor de uma separação existe, mas o sofrimento ele é opcional quando você não entende os motivos dos motivos. Percebe? Então, quando você depois começa a desenvolver problemas físicos, é porque já materializou aquilo, a consequência daquele processo que vinha se desenvolvendo. Isso faz sentido para você?